Fala investidores, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar alguns indicativos para a gente escolher um fundo imobiliário aqui de boa qualidade e fugir daqueles fundos que sempre dão dor de cabeça ou que não pagam dividendo ou que estão mal das pernas, para a gente não ter esse tipo de problema aí no futuro. Let's go! Se você já é sócio comigo de diversos fundos imobiliários, já deixa aí o seu like, sua avaliação é muito importante. Se você não investe ainda, se inscreva aí no canal e vamos junto nessa jornada. Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar alguns indicativos base para que a gente não caia em roubada e invista em fundos imobiliários só pensando em rentabilidade ou em valorização. É melhor a gente entender o porquê está investindo em determinado fundo e eu vou mostrar aqui alguns indicativos bem legais, uma ferramenta onde a gente consegue ver o ranking de quais fundos imobiliários mais pagaram e o porquê eles pagaram um determinado valor. Bora lá! Então olha só, passando aqui na minha carteira rapidinho, só para vocês verem, atualmente eu tô aqui com 60 mil reais em fundos imobiliários, 60 mil reais redondinho aqui em FIIs, primeira vez que eu alcanço esse valor. Eu estou muito ansioso para ver qual vai ser o dividendo que eu vou receber. No último vídeo vocês deram o palpite de vocês de quanto eu iria receber. Eu anotei lá, depois eu volto para a gente ver o quanto eu recebi. Mas olha só, fundos imobiliários representa aqui 71% da minha carteira hoje. Na outra mão aqui eu tenho 29% em ações. Alguns podem argumentar que a minha carteira está desbalanceada, mas não está porque eu invisto lá fora também, tem outras classes de ativo, invisto em ativos lá fora também, diretamente em dólar, tenho investimento lá na Inco e tenho também criptomoedas. Então minha carteira está balanceada, apenas aqui na Nubank a gente consegue perceber aqui essa diferença. Porém, esse ano, como vocês sabem, eu estava prezando mais para investir, para receber dividendos mesmo. Então o site que a gente vai utilizar aqui é o Investidor 10. Eu vou mostrar aqui para vocês como a gente acessa as ferramentas mais interessantes aqui pra gente. Primeiro você vai clicar aqui em fundos imobiliários, aí você vai vir aqui ó, rankings de FIIs. Então olha só, ele vai mostrar vários rankings aqui pra gente. Ele vai mostrar primeiramente os maiores dividend yields, os FIIs de maiores valores patrimoniais aqui, fundos imobiliários com maiores PVPs e aqui o inverso com menores PVPs e também aqui maior valorização nos últimos 12 meses. Ou seja, a gente consegue ver aqui diversos rankings. Um ponto mas muito importante que eu quero deixar bem claro aqui nesse vídeo, não de forma alguma siga esses rankings aqui às cegas. Olha só, aqui ele está mostrando diversos fundos com um alto dividend yield. Olha só, 25%, 21%, 21%, 20%, 20%. É um dividend yield bem alto. Ou seja, o primeiro aqui do ranking ele pagou 25% ao ano. A nossa taxa Selic estava 13,75%. Ele pagou muito superior a ela. A taxa Selic já estava bem alta, já estava remunerando bem, porém o fundo conseguiu pagar muito mais alto que ela. E por que eu falo para vocês não irem de zoião logo nesses fundos aqui? Porque tem sempre alguma pegadinha. Eu já vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que podem ocorrer, mas não vá nesses fundos que pagam um alto dividend yield sem entender o fundo, sem você abrir o relatório e ver o que está por dentro, ver o motivo pelo qual ele pagou tal valor tão alto assim. Mas vamos clicar aqui em ver todos. Bora lá. Primeiro vamos entender aqui os campos. Aqui é o nome do fundo, aqui é o dividend yield que ele pagou, aqui está o PVP. Para quem ainda não sabe o que é PVP, é o preço sobre valor patrimonial. O valor patrimonial, imagine aqui que exista um fundo que vale 100 mil reais, portanto o VP dele, valor patrimonial, é 100 mil e o PVP, que significa o P de preço sobre valor patrimonial, é o quanto o mercado está disposto a pagar por ele atualmente. Olha só, utilizando o número fictício aqui com esse exemplo para ficar mais claro. Imaginamos que o valor patrimonial desse fundo aqui seria 100 mil. E aqui o PVP dele está em 0,47, ou seja, ele estaria custando 47 mil reais, porque o PVP dele está abaixo do valor patrimonial que é 100 mil. Eu coloquei aqui números redondos para ficar simples, mas o PVP é o preço que o mercado está pagando sobre o valor patrimonial do fundo. Às vezes o PVP pode estar alto, a gente vai ver alguns exemplos aqui. Se esse PVP fosse 1,10, o valor que o mercado estaria pagando seria 110 mil reais, justamente por causa do PVP estar 1,10 nesse exemplo aqui. Mas na vida real, esse fundo aqui, o valor patrimonial dele aqui é 279 milhões. E voltando aqui atrás, a liquidez diária desse fundo aqui é 391 mil. Liquidez diária nada mais é o quanto esse fundo foi negociado na bolsa. Então, o total aqui de compras e vendas somou o valor aqui de 391
mil. E nesse caso aqui, a valorização ou desvalorização nos últimos 12 meses, no caso desse fundo, ficou menos 40. E logo de cara a gente consegue perceber que tem alguma coisa errada com esse fundo aqui. O PVP dele está extremamente abaixo do valor patrimonial e ele teve aqui uma desvalorização nos últimos 12 meses de menos 40%. Aqui já está um alerta bem grande na nossa cara de que tem problema nesse fundo aqui. Ele está basicamente abaixo da metade do preço, literalmente abaixo da metade do preço, e somado a isso ele teve uma desvalorização aqui de menos 40%. Já risca da lista e parta para outros fundos, porque sim, tem fundos melhores para a gente olhar aqui. E aqui em cima a gente consegue colocar outros filtros também, e aqui na parte de segmento a gente consegue também colocar esse filtro. Tem lajes corporativas, títulos de valores imobiliários, outros fundos de investimentos em participações, FIP, FIAGROS, híbrido. Vamos aqui para o segmento de logística, que é um segmento muito bom. Então olha só, ele deu um resultado bem interessante para a gente aqui. O primeiro, ele pagou aqui para a gente 14% de dividend yield, um resultado bem interessante, pagou sim um valor bem legal, porém o PVP dele aqui está abaixo do valor patrimonial. E nesse momento atual do mercado aqui, a gente tem que prestar atenção quando o fundo está muito abaixo. 0,75 já acende o alerta aqui para a gente prestar atenção do porquê ele está com esse valor, porque a gente já não está naquele momento da pandemia onde a maioria dos fundos tinham caído. Não existem tantos motivos assim para o PVP estar tão abaixo. A liquidez diária dele aqui é essa e teve uma desvalorização aqui de 5%. E o segundo da lista aqui é o ALSR11, é um fundo que eu tenho em carteira. Ele pagou um dividend yield na casa de 12,50, um dividend yield justo para o fundo imobiliário, porém o PVP dele aqui está acima do valor patrimonial. Utilizando aquele mesmo exemplo, se o valor desse fundo fosse 100 mil, com esse PVP de 1,09, ele estaria valendo aqui 109 mil reais. Liquidez dele excelente aqui, de 2 milhões, e o valor patrimonial real dele aqui é de 1,05 bilhão, é gigante, e também teve uma valorização aqui de 12%. Ou seja, esse é um fundo aqui para a gente olhar com mais atenção. Você bateu o olho aqui, viu esses indicativos bem interessantes, você pode ir mais a fundo agora e entender o porquê esse fundo pagou esse valor e abrir o relatório dele para entender como é o patrimônio, o portfólio desse fundo. É o que a gente vai fazer aqui agora na prática. Então vamos ver o que a gente consegue observar aqui dentro do Investidor 10, o porquê o LZR pagou um dividendo tão legal. E olha só, atualizei a página aqui, o PVP já caiu um pouco, ou seja, a cota está oscilando na data de hoje. Mas vamos descer lá embaixo para ver a frequência como o fundo paga e se ele pagou tudo certinho. Olha isso aqui, logo de cara a gente consegue observar que ele teve um pico gigantesco, ele pagou aqui R$ 5,65 de uma vez só. Se a gente comparar com os outros meses, era na casa aqui de 78, 80, então basicamente esse fundo aqui ele pagou uns 5 meses de uma vez só. Vamos entender aqui o porquê ele fez isso. Se a gente clica aqui na próxima página, a gente consegue ver o mês que isso ocorreu. Foi setembro de 2022. Aqui no Investidor 10 não fala da onde veio todo esse dinheiro. O que a gente vai fazer? Basta colocar o nome do fundo aqui no Google, ALZR11, e escreve RI na frente. Por que RI? Relação com os investidores. E aí vai dar o resultado direto da página do fundo, vamos clicar aqui. Então a gente vai cair aqui na página dele, bem simples, a gente vai clicar aqui em documentos. No nosso caso aqui a gente viu no site do Investidor 10 que era 2022, vamos clicar aqui e colocar 2022. Vamos clicar agora aqui em relatórios gerenciais. Ele vai abrir todos os meses aqui. Como no Investidor 10 falou que pagou em setembro, vamos ver aqui no mês de agosto se a gente acha alguma informação. Ele vai abrir o PDF aqui com o relatório do fundo, basta a gente descer aqui e procurar por alguma informação. Olha só que legal, bem de cara aqui, ó, comentário mensal tem um fato relevante. O fundo concluiu a venda do imóvel Clareante. Tá bem claro aqui agora o porquê teve todo aquele dividendo que a gente viu bem alto, aquele salto gigante. O fundo imobiliário LZR11 vendeu um imóvel gigante, portanto ele conseguiu pagar sim um valor bem substancial. Os fundos imobiliários conseguem fazer isso, quando eles vendem algum imóvel, eles pagam pra gente um dividendo bem substancial. Foi exatamente isso que aconteceu aqui no LZR11. Então essa é uma das formas aqui para você se tornar mais autônomo na hora de procurar um fundo imobiliário. Você entra lá no Investidor 10, faz os seus filtros, procura direitinho e depois você começa a ir mais a fundo, pega o RI de cada fundo imobiliário e vai lendo aos poucos, vai entendendo o que tem dentro do fundo, vê o portfólio dele, vê aonde ele está alocado, em quais estados, você vê se ele é bastante diversificado, se não é mono-inquilino, ou seja, que tem apenas um inquilino, ou mono imóvel, onde tem apenas um imóvel fundo,
Geralmente costuma dar dor de cabeça isso, porque se caso um inquilino sair, o fundo imobiliário fica 100% vago, ou se for monoimóvel, pode ter vários inquilinos, porém como é apenas um imóvel, se der algum problema naquela região onde o imóvel está, também pode dar problema. Por isso é bom ter fundos imobiliários com diversos imóveis em diversos estados. Mas voltando aqui para o Investidor 10, nós conseguimos identificar o porquê desse valor absurdo aqui de 5,65. Vocês viram que não tem muito segredo, não é muito difícil da gente buscar as informações. Então no site Investidor 10 a gente consegue ver diversos filtros aqui, bem legal, dá pra gente brincar bastante, entender muita coisa. Agora eu quero saber de você aqui, se tiver qualquer dúvida, qualquer mesma, por mais boba que pareça ser sua pergunta, deixa aqui nos comentários que eu posso responder essa sua pergunta aqui em outros vídeos de forma bem simples aqui, dando exemplos pra gente entender de forma mais clara. Então não fique com vergonha aí de perguntar, mesmo que pareça ser pergunta boba, é muito importante a gente entender o porquê a gente está investindo em determinado fundo imobiliário. E antes de você ir na ganância de colocar lá os maiores dividend yields, vai com calma, não tem almoço grátis, mercado financeiro, ninguém deixa dinheiro assim parado na mesa. No geral o mercado não é bobo, não vai ter um fundo imobiliário muito bom, com preço muito baixo, dando sopa assim, você é o espertão que achou. Tem um monte, mas um monte de gente olhando aqui todo dia esses números. Então você não vai achar coisa muito descontada. Se você achar, pode ter certeza que se você for ler lá o RI, o relatório do fundo, você vai identificar algum probleminha que tem ali. E aí, fuja desses fundos se você está iniciando. Se você já é um investidor mais avançado, já conhece, já tem o seu portfólio lá mais seguro, aí sim você pode se arriscar em fundos que têm um dividend yield maior, sabendo do risco e alocando de forma inteligente seu patrimônio. Beleza? Tiver uma dúvida séria, pode deixar aí nos comentários que eu respondo no próximo vídeo. Gostou desse vídeo aqui? De verdade, deixe seu like, sua avaliação é muito importante. E é isso aí, vamos continuar estudando, continuar investindo até nossa liberdade financeira, beleza? Tamo junto demais!